Hoje vamos dirigir os nossos olhos e aguçar os nossos ouvidos para meditar no tema Esperança que Surpreende. Um acontecimento muito especial do ministério de Cristo, quando ele é procurado por um dos principais dos judeus, Jairo, e recebe desse um pedido para que pudesse visitar sua casa, que olhava com carinho a um dos seus que estava doente. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, primeiro 21 a 24, depois nós damos um salto aí para o versículo 35 e seguimos com a história de Cristo e Jairo até o versículo 42. Você tem a sua Bíblia, por gentileza, queira abri-la. Você pode acessá-la aí pelo seu celular, tablet, faça isso também. Se puder auxiliar alguém, ajudando a acompanhar, a leitura do texto que vamos fazer. Por favor, irmãos, ajude aí, auxilie uns aos outros também. Marcos 5, primeiro 21 a 24. Pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora, irmãos, a partir do 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas, mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e a seus irmãos, Tiago e João. E os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O seu texto, que Deus acrescente graça e ensina ao nosso coração pela ação sempre muito livre e abençoadora do seu Espírito também. Nós algumas reflexões para nós. Nós vemos que essa esperança nos surpreende ao manifestar seu poder. Estamos falando de um Deus que traz feitos extraordinários. Lembramos a história do nascimento de Cristo em Belém. Verificamos os atos extraordinários de Deus. Uma virgem que concebe e dá à luz. Nem mesmo Maria sabia como isso poderia acontecer. E quando o anjo comunica: você vai dar à luz ao Filho, ao Messias prometido, de imediato ela vai fazer ao anjo a pergunta: como pode suceder isso? Eu, uma virgem, ter tempo de gestação e dar à luz a um menino, a um filho. Vai ser comunicado que o filho que haveria de nascer era a obra de Deus, na ação do Espírito Santo, que haveria de vir, que haveria de trazer do ventre materno daquela mulher, daquela serva do Senhor, uma gestação do menino a quem iríamos chamar de Jesus. Quando o Senhor Jesus nasce, é anjos visitando pastores,
falando do nascimento do menino Deus em Belém. É uma estrela que aparece aos magos para guiá-los até o presépio, até a presença de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Feitos extraordinários marcam a data especial para nós cristãos que chamamos de Natal, porque envolve a ação de um Deus Todo-Poderoso, para o qual não há impossíveis. Um Deus que é capaz de fazer com que uma virgem viesse dar à luz, que pode guiar magos através de uma estrela, que pode enviar anjos para conversar com pastores, trazer os anjos em adoração, em exaltação e glória ao menino que nasceu em Belém, num humilde presépio da estrebaria. E nós sabemos, irmãos, que os feitos extraordinários de Deus, eles não se resumem apenas ao Natal, eles acompanham a Jesus no decorrer da sua vida, sua história. É manifestação de um Deus que pode, que realiza, que traz o extraordinário. E o texto que nós lemos menciona exatamente isso. Jesus é comunicado que a menina está doente, Jairo vem procurá-lo. Jairo vê a ida de Cristo até a sua casa como a solução para o problema de enfermidade que a sua filhinha de 12 anos tinha. E Jesus se dispõe a ir, mas no caminho ele encontra ainda a mulher com fluxo de sangue, ele toca nas vestes, e ele para que ela orasse com aquela mulher. E Jesus estava indo na sua caminhada, isso iria levar algum tempo ainda. Enquanto essas coisas acontecem, vem o mensageiro da casa de Jairo para dizer: não importunes o mestre, não incomodes a Jesus, já não há mais o que se fazer, a menina está morta. Cessou-se o tempo da esperança. Estamos vivendo o momento do desespero, do choro, do pranto, da dor. Mas Jesus vai à casa daquele homem, e antes de continuar a sua caminhada para lá, Jesus o desafia a não temer as circunstâncias, as notícias ruins. Não temer todo o contexto que ele iria chegar e visualizar e sentir na sua casa, em razão do tempo do luto. Mas apenas creia, não temas, creia somente. E o texto nos diz que Jesus disse isso sem se acudir da notícia, sem se incomodar, sem dar atenção àquela notícia do mensageiro de Deus. Como nós lemos, Jesus vai chegar lá, vai tomar a menina pela mão, a menina vai tomar a vida. Irmãos, muito mais Jesus fez, muito mais. Ele é aquele que andou sobre as ondas, sobre as águas, enfrentou o mar, a tempestade, indo em encontro aos discípulos e ao barco dos discípulos, andando sobre o mar em meio à tempestade. Ele é aquele que tomou pães e peixes na mão e os multiplicou para suprir a necessidade da multidão faminta. Ele é aquele que deu ordem e, erguendo a sua voz, libertou pessoas dos espíritos imundos que as atormentavam, que dominavam as suas vidas, que tiravam delas a possibilidade de expectativas ou de boas expectativas quanto à família, quanto ao futuro das suas histórias. Os espíritos imundos eram repreendidos por Jesus e fugiam. Sabiam que não podia com o seu poder, com a força da sua voz. Podemos olhar outras ações de Cristo que agiu em favor de muitas pessoas, levando o seu ensino, a sua orientação, a sua palavra de carinho, de misericórdia. Intercedeu pela mulher adúltera, que seria apedrejada e morta, mas que pôde seguir com o seu coração arrependido e grato. O Senhor Jesus é aquele que, em Caná da Galileia, para preservar a possibilidade dos sonhos
de um casal transformou água em vinho, deu a eles a bênção de seguir a vida conjugal feliz e abençoadora do casamento. Estamos feitos do nosso Senhor Jesus, que demonstra os seus atos extraordinários. Curou muitas enfermidades, realizou muitos milagres, enfrentou as tentações do deserto e venceu o diabo com o uso da palavra de Deus, vencendo o inimigo maior das nossas almas, aquele que quer nos atormentar, aquele que arma ciladas para nós, aquele que quer nos levar à queda, ao tombo, dizendo para mim e para você: é possível vencê-lo, é possível resisti-lo, até que ele fuja de vós. E aquele que venceu o dano maior do pecado na história da humanidade, pecado que nos corrompe, que nos distancia de Deus, que gera os muros de separação entre nós e o Senhor, que nos separa uns dos outros, quando também pecamos por palavras, por ações, por pensamentos, por propósitos, por sentimentos, por omissão, que diz que em razão daquilo que pecamos, das práticas pecaminosas, da iniquidade que realizamos, estamos destituídos da glória de Deus, estamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus vem, se entrega na cruz do Calvário, derrama o seu precioso sangue para remir os nossos pecados, de maneira que agora possamos também nós vencer o pecado, resistir ao pecado, combater o pecado, buscar a santidade, porque o nosso Deus é santo, e o Senhor Jesus derruba os muros da separação entre nós e o Senhor, e agora nós temos o Senhor como nosso Pai Celestial, e é esse caminho que nós trilhamos para herdar a vida eterna que o Senhor Jesus nos dá, porque Ele padeceu a nossa morte, para nos presentear com a sua vida. Jesus está transformando mortos em vivos, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder. A esperança vem de forma surpreendente, porque o poder de Deus se manifesta nos atos extraordinários que Deus realiza, com a história bendita do Natal e com os feitos extraordinários de Cristo, porque depois de morto, em razão dos nossos pecados, a morte não foi capaz de segurá-lo, de vencê-lo. Ele venceu a morte, ele ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou como havia prometido. Deus, o Pai, o fez ressurgir dentre os mortos ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus, e tem um nome acima de todo nome, e é dado ao nome de Jesus o poder do céu, na terra, nos mares, debaixo da terra, em todo lugar onde esse nome porventura for invocado. Ali estará o Senhor com o seu poder também. Por isso que a proposta de Cristo é: não desanime, não pense que tudo está perdido, não dê ouvidos às notícias ruins, espere no Senhor. Ele é especialista em criar fatos novos e inesperados. Quantas vezes Jesus nos surpreendeu com as suas ações? Nos relatos do Evangelho, nos relatos feitos pela igreja primitiva do agir do Senhor. Quantas vezes a multidão ficou, como aqui no caso da filha de Jairo, admirados. O texto diz: imediatamente a menina se levantou, verso 42, e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Não foram poucas as vezes que a admiração tomou conta do coração humano, quando as notícias e as circunstâncias eram adversas e difíceis, mas Jesus tomou uma iniciativa em favor daqueles que esperavam nele. Já esperava no Senhor. E o Senhor Jesus deu para ele a resposta de cuidado, de compaixão, de poder, de ação extraordinária que ele precisava. Irmãos, nossa esperança, ela nos surpreende em Cristo ao manifestar o seu cuidado,
Assim como um dia Ele olhou para a vida, para a família, para a filhinha de Jairo, Ele tem olhado para a nossa vida também, nosso coração. O Deus que abençoa sem medida, diz a Bíblia. A Bíblia nos lembra de que não há medida para limitar a ação da bênção do cuidado de Deus sobre nós. Deus não é aquele que diz: eu te conheço bem, eu sei quem você é, e você sabe o seguinte: eu vou com você até os seus 30 anos, daí para frente você começa a caminhar sozinho. Aí eu vou fazer com você e vou abençoar muito a vida dos seus filhos, mas o seu trabalho, as suas questões profissionais, eu vou deixar na sua responsabilidade, na capacidade que eu te dei, e é só isso. Não vou abençoar você em nada lá, não vou manifestar nenhum cuidado com você no seu ambiente de trabalho profissional. Eu vou caminhar com você sim, mas se as coisas ficarem difíceis, saiba, eu sou o primeiro que vou abandonar o barco, vou sair, você vai ficar sozinho, quero estar com você como a maioria dos seus amigos, quando as coisas estão bem, quando o momento é de festa, quando o tempo é de alegria, e aí nós vamos nos reunir muitas vezes, vamos nos ver muitas vezes, mas se a situação ficar um pouco mais difícil, você pode saber, eu sou o primeiro a bater e retirar. Nós não vimos essas sugestões de Cristo, essas orientações de Cristo. Pelo contrário, Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama algum arderá em ti. Eu estarei convosco, estenderei sobre vós a minha mão, te sustentarei no meu braço forte. Tu és para mim como a menina dos olhos. Eu te ajudo, eu te sustento. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Nosso Deus é Deus que abençoa sem medida, não há medida na bênção de Deus sobre nós. Eu já abençoei as vossas vidas na espiritualidade, já criei a oportunidade do caminho que conduz aos céus. Eu vou então abençoá-los nessa vida aí, nesse propósito da espiritualidade, da santidade do coração, e no que mais for referente à vida, cada um por si. Se Deus nos abençoasse só com a salvação, se fosse só isso, Ele já era merecedor de todo o nosso culto, de toda a nossa adoração, de todo o nosso reconhecimento, de todo o nosso serviço, de toda a gratidão do nosso coração. Mas Ele faz mais do que isso. Ele olha para nós, Ele olha para as nossas lutas. Jairo está aqui, e a preocupação de Jairo não era uma questão espiritual. É claro que Cristo veio suprir as questões espirituais também, pela fé que foi exercida. Mas era um problema clínico, um problema físico, que envolvia a sua família, que envolvia a sua filha de 12 anos. E o Senhor Jesus se preocupou e foi à casa desse homem e estendeu para a menina a mão. Esse mesmo Deus é aquele que estende para você e para mim a sua mão e quer abençoar sem medida, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas, com ações de compaixão, com ações de misericórdia, com ações da sua graça. Em alguns momentos Deus vai ter compaixão de nós, da nossa luta, da nossa dor, da nossa pequenez, dos nossos pecados, das nossas faltas. Em alguns momentos Ele vai ter misericórdia de nós. Ele não vai nos dar uma punição que merecíamos. Ele não vai exigir de nós aquilo que Ele podia exigir. Ele não vai esperar da gente a ação obediente que, quem sabe, era a nossa obrigação tomar. Mas Ele vai tratar com misericórdia. Porque até mesmo quando nós pecamos, Deus não nos abandona. E até mesmo quando nós nos envolvemos com algumas práticas pecaminosas, mesmo assim a mão do Senhor às vezes caminha conosco e nos coloca lá o pão de cada dia, e nos coloca ainda o trabalho, a família, o lar que nos abriga, o sol que brilha, a chuva que cai para regar a terra. E mesmo assim Deus expressa sobre nós amor, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Ele enviou o seu Filho, maior manifestação de cuidado e de amor pela humanidade, pela minha vida e pela sua. Então o Senhor Jesus, Ele cuida de nós. O Natal é a manifestação e a proclamação de um Deus que se importa comigo, que se importa com você, que se importa tanto com a humanidade, com a criança menor, ao ancião mais idoso, que Ele enviou o seu Filho. Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós. Manifestação de cuidado. Porque quem poderia cuidar da nossa alma?
Quem poderia cuidar da multidão dos nossos pecados? Quem poderia trazer saída, trazer esperança para aquele que já estava morto nos seus delitos e pecados? E Deus, então, olhando do céu as nossas necessidades, as nossas mazelas, as nossas impossibilidades, Ele enviou a Jesus e disse: vai, meu filho, vamos cuidar dessa gente. Vamos ser misericordiosos com o pecador. Vamos ser justos com o pecado. Vamos expressar as nossas ações de compaixão, porque o povo anda e padece como ovelha que não tem pastor. Estão desgarradas, estão maltratadas, estão feridas. E nós vamos levar lá do nosso palco, do nosso cuidado, da graça, da bondade, que só o Deus Todo-Poderoso poderia manifestar em favor da humanidade, em favor dessa gente. Irmãos, Deus tem olhado para nós assim. Deus tem contemplado assim a sua vida, as suas lutas, as suas limitações, os seus pecados. Um Deus Todo-Poderoso que se importa com você, a ponto de enviar o Emanuel. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A saída do seu problema, um jeito, dentro do cuidado de Deus, dentro da pessoa de Cristo, que se tornou Salvador. Não existe no mundo nenhum medidor, acho que com capacidade de aferir, medir, avaliar todas as bênçãos de Deus àqueles que nele esperam. Você já parou, já tentou medir o quanto o agir de Deus trouxe de bênção à sua família nesse ano de 2013? Você é capaz de medir com exatidão o que e como tem sido importante a igreja que Deus concede a você a oportunidade de viver e ser na sua vida no ano de 2013? Você já parou para observar o quanto valeu e vale, e sabe medir com exatidão qual a importância, quão grandioso tem sido os seus amigos, as suas amigas na sua vida no ano de 2013? Não quero que você se reporte a outros anos, não. O poeta Sá chega a nos dizer assim: conte, pois, as muitas bênçãos que Deus te dá. Pelo ar que respira, pelo sol que brilha, pela chuva que cai, pelo teto que te abriga, pelo cobertor quentinho, pelas roupas e sapatos, pelos pais e filhos, irmãos e irmãs. Conte as muitas bênçãos recebidas nos tempos de alegrias e de conquistas, também nos tempos adversos de lutas, de pranto, mas onde a boa mão do Senhor veio sustentados e amparados, onde alguém surgiu como graça e compaixão que Deus nos colocou ao seu lado, para te dar um bom conselho. Comece a contar das muitas bênçãos de Deus e verá surpreso o quanto Deus já fez. Se você puder contar, conte as muitas bênçãos. E vai ficar surpreendido, surpreendida, admirada de ver que você vai contar as bênçãos e daqui a pouco vai começar a lembrar de outras que naquele momento você havia se esquecido e que agora você pode ainda enumerar tantas outras bênçãos às quais Deus tem trazido. Bênçãos sem medidas, pelo seu poder, por se importar com você e por saber que Ele é Deus que age com compaixão, misericórdia e graça. Esse homem está contando aqui essa bênção. O Senhor Jesus foi até a minha casa e tomou minha filha pelas mãos e ela ressurgiu dentro dos mortos. Minha filha voltou a caminhar com 12 anos e depois nós a alimentamos, porque essa foi a ordem de Cristo. Ele até me disse: não conte disso nada a ninguém, mas como podia eu, depois de receber tamanha graça, não falar daquilo que Deus me fez, que Deus fez na minha casa? Diz o texto que ele sai contando para todo canto da bondade, do cuidado, do poder de Jesus de Nazaré, o Emanuel. Irmãos, outra reflexão para nós: esperança que nasce no desespero, por isso que ela nos surpreende, porque ela vem no momento em que está prestes a morrer, quando nós achamos que já não dá mais,
Quando nós começamos a acreditar e a viver o contexto já de choro, de pranto, de luto, de jogar a toalha, de dizer agora sim, acabou. Se havia algum fio de esperança, esse foi. Quando o mensageiro vem e nos traz a má notícia: não importunes o mestre, não tem mais jeito, a menina já morreu, não há mais saída, não há mais o que fazer, dessa vez você perdeu. Dessa vez você sucumbiu. Não adianta, nem Cristo, nem Deus. Bom lembrar que o nome de Deus já foi desafiado muitas vezes quando construíram um grande navio mesmo, e esses chegaram a dizer: esse nem Deus afunda. Na primeira viagem nós vivemos a tragédia histórica do Titanic, e retratado no decurso dos anos, mas que nos lembra muito bem o poder de Deus e que Deus não se zomba. Querendo Deus fazer, ninguém pode impedir, não há nada grandioso qual Deus não possa realizar. Ele chegou a dizer, quando começava a dominar e a conquistar: agora nem Deus pode comigo, nem Ele me segura, nem Ele me impede de fazer do mundo o que eu quero fazer. Há tantos exemplos, irmãos, como que esse Deus que age, que mostra o seu poder no decurso dos anos, age e mostra o seu poder a nosso favor, quando esperamos nele, mesmo que as circunstâncias pareçam agora dizer para o nosso coração: dessa vez você está perdido, dessa vez não há saída, dessa vez não há jeito, não há quem dê jeito, é mesmo o fim. Não incomodes o mestre, cesse com as suas orações, cesse com a sua espera. Há uma luz que Deus envia, como enviou, para nos guiar até Jesus, até o lugar da esperança. A vida não é indolor, ela é cruel. Não pensem vocês que se Cristo padeceu todas as coisas que padeceu, sendo Ele Deus, sendo Ele o Filho unigênito do Pai, no momento em que você se tornar cristão, todas as suas dores, todos os seus problemas, todas as suas aflições, angústias, todo o seu sofrimento vai passar. Não é assim que a Bíblia me diz. Não é isso que Deus me ensina. Ele diz que no mundo nós temos as nossas aflições, e a vida ela é dura, ela é cruel, ela bate às vezes pesado. Os problemas vêm em tempestades, vêm acumulados um atrás do outro, vêm de maneira a nos envolver de tal forma que nós ficamos sem saber que rumo tomar, o que fazer, que atitude, que saída buscar. Perdemos o rumo, perdemos a possibilidade do controle de todas as coisas, porque na verdade nós temos uma vida muito frágil, sensível. E quem somos nós? O que é o homem? E aí, irmãos, a vida vem para bater com força, vem com notícias duras de se ouvir, vem com desafios, com obstáculos grandiosos que se transpor, vem com angústias, com dor, com sofrimento, com lutas constantes, perrengues. Mas nós não podemos perder a esperança, nós temos que ouvir a voz de Deus dizendo para nós: não temas, crê somente. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela minha mão direita. Para Jesus, irmãos, não tem causa perdida. Foi até a casa de Jacó por quê? Nada está perdido. Foi até a casa de Marta e Maria por quê? Lázaro estava sepultado há alguns dias, já cheirava mal. Crê somente. Nem tudo está perdido. Lázaro, sai para fora, desatai, deixa ir. O Senhor Jesus não há causa perdida. Para nós, às vezes já pensamos, está perdido.
Quando Deus estiver trabalhando, quando o Senhor estiver agindo, a esperança, e a esperança que nasce no nosso desespero pode nos surpreender. Não há problema absoluto. Para nós, sim, eu não consigo resolver muitos problemas, nem buscando o apoio do conselho, nem buscando o apoio da minha família toda, da igreja toda. Alguns problemas na nossa humanidade nós não vamos conseguir resolver, são indissolúveis. Insolúveis. Mas para Deus não. Deus conhece tudo. Deus sabe o jeito que você pode dar em tudo. Aliás, Ele pode dar um jeito sem ter que explicar nada, fazendo totalmente fora daquilo que nós já calculamos, totalmente fora daquilo que nós entendemos que é possível. Deus realiza o impossível. Ele tira a água da rocha, Ele transforma a água amarga em água doce. Ele faz com que a pessoa caminhe no deserto 40 anos, preserva as sandálias e as roupas. Ele abre o mar vermelho. Quando Ele não quer abrir as águas, Ele anda por sobre elas. Não precisa explicar. E não precisa ir lá nos laboratórios para dar uma explicação de como que esse fenômeno aconteceu. Porque Ele ergueu só a sua voz, e o vento e o mar lhe obedeceram. Tudo voltou à bonança. A tempestade se foi, as ondas subiram. O choro durou a noite inteira, a alegria veio logo pela manhã. Não há vida irrecuperável. Às vezes nós pensamos, mas fulano já fez tanta coisa, fulano está tão longe de Deus. Eu orava pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu irmão, pela minha mãe. Cada dia eu fico olhando, imaginando. Ele tem se envolvido em tanta coisa. O mundo tem envolvido em tantas coisas, tantas artimanhas, tantas situações, circunstâncias difíceis, medonhas, pecaminosas. Acho que não há mais jeito. Acho que nem Deus Todo-Poderoso, com toda a sua bondade, misericórdia e graça, não pode alcançá-lo lá. O buraco é muito fundo, o lamaçal é muito podre. Não há local onde Deus não possa nos assistir e nos alcançar. Nós somos abençoados aqui, nossos irmãos internados são abençoados onde eles estão lá. Da mesma maneira, o esforço que Deus faz é o mesmo. E é quase nenhum. O ser de Deus, em razão daquilo que Ele pode fazer. Ele é aquele que alcança a pessoa onde ela estiver. O salmista dizer: Senhor, para onde eu vou me ausentar da sua face? Para onde eu vou conseguir me esconder do Senhor? Onde eu vou poder me enfiar, em que buraco eu vou poder me enfiar, que a tua mão não me alcança lá? Se subo ao céu, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor é aquele que transforma as vidas. A mulher adulta saiu dali, mas duvido que tenha voltado e continuado com a sua vida até a terra. Pela graça que recebeu, pela salvação que recebeu, pela maneira como a Bíblia nos relata a história, pelo amor de Deus demonstrado, encontra-se com Jesus, jamais é o mesmo, a mesma. Quem recebe da sua graça sai com vida transformada e a transformar. Vai vivendo as conversões, vai vivendo as mudanças, vai se tornando cada vez melhor. Cai, comete os seus erros, tropeça, mas Deus é aquele que estende a mão, o levanta, o sustenta, e o perdoa, e o restaura, e o conduz na direção da cruz, na direção da luz, da esperança. Porque o Senhor não há vida irrecuperável. As igrejas estão cheias de ex-drogados, prostitutos, viciados, jogadores, envolvidos na prostituição, envolvidos no adultério, envolvidos em tantas coisas medonhas, assassinatos, mas que tiveram o seu encontro com Cristo, que viram o Senhor, o seu poder, porque para Jesus não há vida irrecuperável. A história da genealogia de Cristo, o nascimento de Jesus, você pode olhar lá, é a história de vida de pecadores. Está marcada a genealogia de Cristo por gente que foi importante, que exerceu a sua fé, mas que cometeu pecados, os quais nós falamos. Como é que esse sujeito pode ser da genealogia de Cristo? Como é que essa mulher, Raabe a meretriz, pode entrar nessa genealogia do divino, do santo? Porque o Senhor vem para mostrar, eu venho para recuperar a história.
Porque para mim não existe vida irrecuperável. Não existe situação irremediável. Para tudo eu tenho um jeito, uma saída, uma solução. Alguma coisa eu vou fazer, alguma atitude eu posso tomar para aliviar a sua dor, para levar o consolo, para mudar a sorte, eu não sei, mas dentro da vontade de Deus, tem sempre algo que Ele pode fazer por você, pela sua história, pela sua vida, pela sua família. O Natal me diz isso, a cruz proclama essa verdade para mim, com força, e eu sei que é assim, e o texto que nós lemos hoje é mais uma confirmação dos grandes e extraordinários feitos de Deus. Jesus pode tudo quanto Ele quer. Se Ele não quiser, é outra história. Mas se Ele quiser, o poder que tem, a esperança nasce do desespero. Porque o poder de Deus se manifesta. Porque esse poder que Deus tem, Ele usa para cuidar de nós.